Glória a Deus, amém, igreja? Quem está alegre hoje está mais um dia na casa do Senhor Jesus. Aleluias. Que a graça e a paz do Senhor possa estar mais uma vez inundando cada coração, cada vida. A qual se dispôs a estar mais uma vez na casa do Senhor, adorar, para louvar e bendizer a Ele, que toda a honra, toda a glória pertence a Ele em nome do Senhor. Será que você pode se colocar sobre os seus pés nesse momento, em reverência ao Senhor, em reverência à palavra, em reverência daquilo que Ele é em nossa vida, em nome de Jesus? Você está alegre por estar na presença do Senhor, você está firme em nome do Senhor. Passamos por provações, lutas, mas graças a Deus estamos de pé, vencendo dia após dia em nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em nome do Senhor Jesus Cristo, em Lucas, no capítulo 7, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que você venha estar alegre, não importando com o frio que está fazendo, né, em nome de Jesus, que está bem frio, mas o Espírito Santo vai aquecer os nossos corações juntos aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 7, vai falar do centurião de Cafarnaum. Aleluias. Lucas, no capítulo 7, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você venha estar bem à vontade para estar adorando o Senhor. Que você venha dar lugar para o Espírito Santo agir e falar em nome do Senhor. Versículo 1 vai falar: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, entrou Jesus em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa do centurião, e o centurião mandou dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir a teu encontro. Mas diz somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em toda Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo curado. Em Marcos capítulo 5, não precisa abrir, vai tratar da mulher do fluxo de sangue. Eis que Jairo, ali um líder religioso daquela época, no capítulo 5, a filha de Jairo, ele saiu ao encontro de Jesus correndo, porque a sua filha estava doente, à beira da morte. Mas no mesmo capítulo de Marcos 5, vai falar também da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, igreja, era uma mulher impura, porque a sociedade rejeitava. Aonde ela tocava, aonde ela sentava, aonde ela passava, ela era uma pessoa rejeitada. Jairo já era uma pessoa importante daquela época. As pessoas o respeitavam. Era um principal ali entre os judeus. Então tinha uma estima importante entre os todos. Mesmo assim, a sua filha estava à beira da morte. Porque eu quero tratar para nós nessa noite, em Lucas capítulo 7, que vai falar da cura do servo, do centurião. E uma observação muito importante: um centurião, a palavra centurião quer dizer, é uma pessoa de alto comando de um exército, que tem 100 pessoas da tropa de elite no seu comando. Imagina, esse homem tinha um poder totalmente nas suas mãos. Ele podia mandar e desmandar, faça isso e faz aquilo. Mas não importa, se você, ninguém dá valor para a sua vida, se você tem um alto poder aquisitivo, se você é o mais importante na sociedade, se você tem um poder, mas nós todos carecemos da glória do Senhor Jesus todos os dias. Aquela mulher era rejeitada. Jairo era importante. O centurião tinha um comando
mas eles mereciam, eles careciam da glória do Senhor. E é assim em nossas vidas todo dia. Não importa onde você está, o que você tem hoje, nós carecemos sempre da glória do Senhor em nossas vidas. Nós carecemos todo dia da cura, da libertação. Vamos orar agora nessa abertura de culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez muitas vezes precisamos de curas espirituais, curas da nossa alma, física. E esse homem teve o encontro dessa cura quando deixou que o Senhor entrasse na vida dele. E o Senhor, Ele quer todo dia isso em nossas vidas, que a glória dele seja real na sua vida, na sua casa, e sua vida nunca mais será da mesma forma. Mas dê o primeiro passo, porque aquela mulher, ela correu atrás de sua bênção. O centurião correu atrás de sua bênção. Jairo correu atrás de sua bênção. Jesus está pronto para abençoar, Jesus está pronto para fazer o milagre, mas o primeiro passo, a primeira atitude, começa em nós, como cristão. Ore ao Senhor agora em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, nessa noite, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, por tudo que o Senhor já fez, Pai, porque nós cremos que Tu és a cura, Tu és, Pai amado, a nossa provisão, e nós cremos, Pai amado, em nome de Jesus, que só de Ti vem o socorro, só de Ti, Pai amado, vem o auxílio, só Tu és, Pai amado, a nossa rocha forte, Pai amado, a quem nos sustenta todo dia, em nossas casas, em nossos lares, em nome do Senhor. Pai, nos ensina cada dia, Pai, a ir atrás do Senhor, Pai amado, não só para viver, Pai, o superficial, daquilo que o Senhor tem de material para fazer, mas que nós possamos experimentar todos os dias, Pai, a glória do Senhor Jesus Cristo, Pai. Quebra em nós, Pai amado, todo espírito de comodismo, tudo aquilo que nós achamos que nós podemos fazer, mas nós sabemos, Pai, que é o Senhor que detém toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, eternamente em Teu nome há todo o poder eternamente, Pai. Que por isso, Pai, que não venhamos olhar para o mundo dessa terra, mas que nossos olhos todos os dias possam estar voltados, Pai, para a Tua glória, para a Tua beleza, para a Tua presença, para o alvo que é a soberania, que é o Senhor Jesus Cristo, Pai. Renova a nossa fé, renova, Pai, as nossas forças, Pai, para que quando passarmos pela provação, nós possamos crer que Tu és, Pai amado, a cura, Tu és o nosso consolo, Tu és a nossa rocha, Pai. Renova a nossa fé, renova nossas forças, Pai, em nome do Senhor. Espírito Santo, essa noite nós Te louvamos e bendizemos. Sonda cada mente, sonda cada vida e faça, Pai, nessa noite o Teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda com os olhos fechados, vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pela nossa casa. Eu gosto sempre de falar, se a nossa cidade vai ser transformada, começa na sua casa, porque eu falo sempre que se a sua casa for repleta da glória do Senhor, o seu vizinho é inundado também. Daqui a pouco o vizinho da esquerda vai ser inundado, e assim que começa, porque muitas vezes nós queremos que a nossa cidade é transformada, mas começa a nossa casa, com nossos filhos, os nossos vizinhos. Nós temos que ver, as pessoas têm que ver o brilho de Jesus em nós. Por isso que começa a nossa casa. Nossa, aquele irmão disse que é evangélico, mas é marrento, é chato. Nossa, esse irmão só sabe xingar palavrão. Pessoas estão de olho. As pessoas estão olhando o nosso testemunho. Porque a palavra do Senhor fala: ide fazer testemunhas. Tu serás as minhas testemunhas. Nós temos que testemunhar aquilo que Jesus é nas nossas vidas todos os dias. Ore agora pela sua casa. Olha agora pelo seu coração, não só pela sua casa material, feita por tijolo, concreto, cimento, mas a sua casa, que é o seu coração, a sua mente, a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa noite, mais uma vez, nós apresentamos a Ti as nossas vidas, e nós queremos apresentar nesse momento, Pai, a nossa cidade a Ti. Espírito Santo do Senhor, Tu sabe, Pai amado, quais são os tempos difíceis ao qual nós estamos passando, mas obrigado, porque o Senhor tem guardado, livrado, guardado a nossa casa, e tem dado escape, e nada tem deixado faltar. Pai, está iniciando mais uma vez, Pai, mais um tempo eleitoral, e nós cremos no Senhor, que o Senhor já sabe quem irá entrar,
E nós pedimos ao Senhor Jesus Cristo, Pai, que faça o melhor para essa cidade, faça o melhor, Pai amado, para essa nação, Pai, em nome do Senhor. Espírito Santo do Senhor, que não vem ser nada dirigido por nós mesmos, mas que vem ser dirigido pela presença, pela glória do Senhor Jesus Cristo. E nós pedimos que nessa noite, Pai, que a transformação comece na nossa casa, no nosso coração, porque nós somos morada, templo do Deus vivo, nós somos morada do Espírito Santo. Pai, se precisa arrancar algo nós, Pai, arranca. Se precisa limpar, limpa. Se precisa arrumar alguma coisa bagunçado na tua casa, Pai, que nós possamos deixar que o Senhor venha transformar, que possamos cada dia ser a imagem, a semelhança do que Tu és, Pai, para nós todos os dias. Renova, Pai, todos os dias a nossa casa, a nossa cidade, a nossa família. Exalte o Senhor com alegria suas palmas para o Senhor Jesus. Ouve a Ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos louvar a canção Creio que Tu és a cura. Jesus é a cura. Ele pode curar, Ele pode libertar. Você vem adorar conosco bem alegre. Ele pode curar a tristeza, a angústia, a depressão, aquilo que você acha que Deus esqueceu de você. Ele não esqueceu. Deus trabalha, igreja, nós temos que aprender todos os dias. Ele trabalha no silêncio. E quando Ele está no silêncio, Ele está fazendo algo sobrenatural na sua vida. Você pode até não ver, mas Deus trabalha diferente daquilo que nós pensamos, daquilo que nós queremos, em nome de Jesus. Por isso que Ele é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor Jesus, Pai. Me escutas quando clamo, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Declare: eu confio em Ti, confio em Ti, creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio e creio que Tu és a vida, creio que não há outra igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Eu confio e confio em Ti. Eu confio em Ti. E creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio sim, e creio que Tu és a vida, creio que não há outra igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outra igual a
e nada é impossível para ti, nada é impossível, e nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível, e nada é impossível para ti, nada é impossível, e nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio sim, Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. declare nessa noite que nada é impossível para ti, nada é impossível. Declare que nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas, que nada é impossível para ti, nada é impossível, e nada é impossível para ti. E tens o meu mundo em tuas mãos, e creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. eu creio sim, Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Jesus. Tu és a nossa cura, Pai. Tu és, ó Deus, a nossa salvação. Tu és a nossa rocha. Neste momento, Pai, queremos orar, ó Deus, por aquelas pessoas que se encontram enfermas. Oramos por aqueles que ainda continuam com vírus, que basta apenas uma palavra do Senhor para que eles sejam curados, para que eles recebam um milagre. Oramos, ó Deus, para que entre com a tua intervenção, Pai. Vem, Jesus, sobre a nossa cidade. Vem, Senhor, sobre a nossa casa, trazendo proteção, trazendo livramento, trazendo, ó Pai, a tua paz. Que a cada dia possamos viver o milagre do Senhor. A tua vontade, ó Pai, ela é soberana. Quando nós clamamos, venha o teu reino, porque no teu reino não há choro, no teu reino não há enfermidade, no teu reino, ó Pai, é só bênção, é só alegria. Tu és a nossa cura, Pai. Venha este reino, venha a
tua soberania. Venha, Senhor, com o teu milagre. Nada é Aleluia. impossível para ti. Nada é impossível. E nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. E creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu cresci. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Aleluia. Cristo é a nossa cura. Ele é a nossa rocha. Aplauda ao Senhor. Adore a Ele. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Meu querido, continue orando. De manhã nós oramos para essas famílias. Aqui em Jaboticatuba, se eu não me engano, ainda são 45 pessoas que ainda estão infectadas pelo vírus. Nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Nós precisamos apenas orar e clamar pela misericórdia dEle. Inclusive, continue orando pelo irmão Hélio, pela Gabriela, que tiveram os princípios, os sintomas do vírus, assim também como o Cristiano e a Renata tiveram os sintomas. Não estou falando que eles estão. O Hélio fez o exame, a sua família fizeram o exame e deu negativo. Mas nós precisamos continuar orando por eles, assim pelo Juninho e a Josi, que tiveram contato com pessoas, mas o Senhor está no controle de tudo. Eu disse para ele assim: olha, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, o vírus não vai chegar na Lagoinha, não é que nós somos melhor do que ninguém, e nem que nós não estamos imunes, na verdade não tem imunidade, pode acontecer com qualquer um, mas é pela fé, querido, amém? Então pegue a sua Bíblia, nós vamos fazer a nossa confissão de fé, nós vamos primeiro clamar a Deus. Achou aí? Nós vamos dizer todo mundo junto: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, está escrito aí, gente? A incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, venha falar conosco nesta noite, Senhor. Que esta palavra venha ser iluminada mediante o teu Espírito Santo. Que esta palavra ganhe vida e entendimento no nosso coração, Deus. Que esta palavra, Pai, que nasceu no teu trono, venha penetrar no mais íntimo do nosso coração e produzir o fruto para qual ela foi enviada, Pai. Fala conosco, Deus. Tenha liberdade e que neste momento, Deus, cada palavra anunciada seja uma palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Abra comigo em Êxodo, capítulo 12. Deixa aberto aí em Êxodo, capítulo 12. Nós começamos domingo passado, uma mensagem do Egito a Cristo. Olhamos para o Velho Testamento com a perspectiva de revelação
do Novo Testamento. A Bíblia, ela é um processo, ela é uma construção para revelar Jesus Cristo. Para nós compreendermos o Velho Testamento, e a palavra vai dizer que o Velho Testamento é a sombra do que haveria de vir. E se o velho é a sombra, nós precisamos trazer luz do Novo Testamento para o Velho Testamento, para que haja compreensão. Se eu quiser compreender o velho, eu preciso entender o novo. Se eu quiser compreender o Novo Testamento, eu preciso entender o velho. E assim, nós começamos uma mensagem falando do Egito a Cristo. Nós começamos a falar sobre a Páscoa, que está lá em Êxodo capítulo 12. E nós vamos continuar caminhando até domingo que vem, chegarmos numa outra proposta do Velho Testamento. E no domingo da ceia, se assim o Senhor permitir, nós vamos falar do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Uma figura do Velho Testamento que remete ao Novo Testamento. E assim nós vamos caminhando. Para compreendermos esta palavra, primeiro eu preciso falar algo que está lá em Hebreus. Não precisa abrir, mas se quiser abrir, fique à vontade, querido. Hebreus capítulo 4, deixa marcado aí em Êxodo. Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor está dizendo assim: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Aqui o autor está trazendo uma clareza para nós o seguinte: o Evangelho, a salvação, ela vem mediante Cristo Jesus, seja no Velho Testamento e seja no Novo Testamento. Às vezes na nossa percepção a gente acha que no Velho Testamento a salvação era outra, e no Novo Testamento a salvação é Cristo. Na verdade, a salvação é mediante Cristo Jesus, no Velho e no Novo. Hebreus também vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O seu propósito e a sua promessa é a mesma. O que ele está nos dizendo é o seguinte: se nós lermos Hebreus nos capítulos anteriores, nós vamos ver que ele está falando de Moisés. Então ele está dizendo: olha, nós ouvimos as boas novas, como eles também ouviram as boas novas, o evangelho da salvação. Qual a diferença? Que eles ouviram, mas a palavra não estava misturada com fé. E nós precisamos ter fé, querido. Quando a gente lê a Bíblia, o primeiro princípio de compreensão da Bíblia é a fé. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Tire a Bíblia, tá? Esquece a Bíblia. Entenda o que eu quero dizer. Esquece a Bíblia nesse momento. Como que você me prova a cruz do Calvário? Como que você me prova a cruz, querido? Alguém aqui teve um encontro, viu Jesus face a face? Alguém aqui viu Jesus crucificado? Não. Eu tenho maior paixão, meu desejo é ver Jesus face a face. Nunca vi Jesus face a face. Mas eu sei, como diz na sua palavra, eis que eu estarei convosco todos os dias. E Ele está conosco. Mas te falar que eu o vi face a face, eu não vi. Mas, pela fé, nós cremos que Ele está neste lugar. A palavra está dizendo o seguinte: eles também ouviram a mesma mensagem que nós ouvimos. Só que se essa palavra não for regada com fé, eles falam, ficaram para trás. Porque não teve fé. E a fé, querido, como diz Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção ou certeza de fatos que não se veem.
Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer sobre isso. Ou seja, a fé é a palavra. Eu ouço essa palavra, eu leio a palavra e eu creio que ela é verdadeira. Eu creio que ela é a palavra de Deus. E eu creio que o próprio Espírito Santo fala conosco mediante a sua palavra. É pela fé. E aqui está dizendo, eles ouviram, mas não tiveram fé. Hebreus capítulo 10, versículo 1. A palavra está dizendo assim: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício, que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que neles se chegam. Hebreus aqui está dizendo que a lei, o Velho Testamento, ela não é a imagem exata, ela é apenas uma sombra. E se é uma sombra, nós precisamos trazer luz do Novo Testamento, que o Novo Testamento é a imagem exata, já é Jesus Cristo, Ele é a imagem correta, Ele é o absoluto no Novo Testamento real. E ali no Velho Testamento Ele é absoluto, mas é uma imagem, é uma sombra do que haveria de vir. Então eu preciso trazer luz a este tempo. Se é a sombra, eu preciso trazer a imagem exata para o Velho Testamento. Colossenses capítulo 2, volta um pouquinho aí, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses capítulo 2, versículo 16. Colossenses 2,16 diz assim: porque ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado, que são a sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Se o Velho Testamento é sombra, e o Novo, o corpo é Cristo, já é a imagem exata, a imagem é real, nós precisamos pegar o Novo Testamento, que é o cumprimento do Velho, e compreender a luz ou a ótica de Cristo. Falando isso, querido, nós precisamos compreender que nós estamos construindo uma mensagem do Egito a Cristo. Existe um propósito e um processo para a salvação. Qual é o processo da salvação? Mateus capítulo 28, não precisa abrir não, vai dizer assim, no versículo 18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, portanto, qual é o primeiro princípio? Fazei discípulos. Primeiro princípio do processo da salvação, fazer discípulo. Segundo princípio, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro princípio, ensinando-vos a guardar todas as coisas. Então, o primeiro princípio do processo de salvação é fazer discípulo. Segundo princípio do processo da salvação é o batismo. Terceiro princípio é ensinando a guardar todas as coisas. Quando nós olhamos Êxodo, capítulo 12, nós vamos ver o primeiro princípio, que é fazer discípulo. Êxodo capítulo 12, preste atenção, este povo ficou escravizado 430 anos no Egito. Um povo que tinha mente de escravo, um povo que tinha atitude de escravo, que andava como escravo e agia como escravo, agora nasceram na escravidão, e eles então, é-lhes oferecido algo, e este algo está no versículo 2 de Êxodo, capítulo 12, 2, vai falar, este é o primeiro do dia, este é o principal, e lhes é oferecido o que? Um cordeiro. Olha, o cordeiro, você vai preparar um cordeiro, você vai marcar as vergas e os umbrais da porta. O que está sendo oferecido para estes que são escravizados? Um cordeiro.
Quando a palavra diz, ide portanto, fazei discípulos, nós não fazemos discípulos para nós. Os discípulos não é para o Leandro, nós fazemos discípulos para Cristo. Nós conduzimos as pessoas a Cristo, mas o que nós oferecemos para as pessoas? Um cordeiro pascal. O que é oferecido ao fazer discípulo é um cordeiro. O que foi oferecido no Egito para que eles sejam libertos da escravidão, um cordeiro. Ou seja, o primeiro princípio para o processo da salvação está sendo oferecido, que é Jesus Cristo. Nós precisamos deixar o cordeiro entrar na casa, precisamos preparar o cordeiro, precisamos comer deste cordeiro. Enquanto se come o cordeiro, a morte estava passando sobre o Egito. O Egito representa escravidão, representa aquilo que nos escraviza, ou aquilo que nos escravizava. E o que nos escravizava? O pecado. O pecado é o que nos escravizava. O pecado é que nos fazia no Egito, que nos tornava no Egito, porque nós também outrora vivíamos no Egito, éramos escravos do pecado, nascemos já numa geração que é escravizada, ou seja, tínhamos mente de escravo, postura de escravo, atitude de escravo. E o que nos escravizava? O pecado. O que nos tira que nos tira da escravidão? O que não é nos oferecido? Cristo. Nos tornarmos discípulo de Cristo. Nos é oferecido um cordeiro pascal. Nos é oferecido o cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Isso é um discipulado. Ele fala no versículo 3 do 12, versículo 3, falai a toda a congregação de Israel. Preste atenção o que está dizendo. Moisés, fala a este povo, discipule este povo, ofereça e ensina-lhe sobre o cordeiro, ofereça Cristo, porque Cristo tirará este povo do Egito. Ou seja, o primeiro princípio de discipulado para o processo da salvação está sendo cumprido, como Mateus está dizendo. E, portanto, fazei discípulo. Fazer discípulo é apresentar o cordeiro. Fazer discípulo é apresentar Cristo. E ele fala, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. O que nós estamos oferecendo num discipulado? Jesus Cristo. Olha, seja parecido com Ele, como eu sou parecido com Cristo. Nós estamos oferecendo um cordeiro. E é interessante, querido, que em Êxodo, a palavra tanto grega quanto hebraica do nome Êxodo, quer dizer saída ou partida. Ele significa e se refere à poderosa libertação de Israel, efetuada por Deus, tirando da escravidão do Egito, e a sua partida daquela terra como um povo de Deus. O Senhor chama este povo na escravidão. O Senhor nos chamou quando nós ainda éramos escravos do pecado, inimigos de Deus, filhos da desobediência, filhos da ira, e o Senhor nos chama. Olha, quer sair da escravidão? Quer sair do Egito? Eu te ofereço um discipulado. Eu te ofereço Cristo. Eu te ofereço um cordeiro. Logo depois, o primeiro princípio de discipulado, o primeiro princípio da salvação, do processo da salvação, é oferecer um cordeiro. O segundo processo da salvação é o batismo. Não é isso que Mateus fala? Ide, portanto, fazei discípulos. Quer sair do Egito? Vem para Cristo. Oferece o cordeiro entra na casa, se alimenta do cordeiro. Quando a morte passa pelo Egito, ele olha a marca do sangue na verga, e ele fala, ei, a morte já entrou nesta casa, e entrou mediante o cordeiro. A morte eu não preciso entrar, porque alguém já morreu nesta casa. O que foi oferecido para esta casa no discipulado? Um cordeiro. Logo depois que a pessoa, então, o cordeiro entrou na casa, a pessoa se alimentou do cordeiro. Mateus capítulo 28 vai dizer, ide, portanto, fazei discípulo, apresente o cordeiro, discipulado. Depois, batize-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. É o segundo princípio, e nós vamos ficar com esse princípio aqui hoje, que é o batismo. Porém, que nós precisamos compreender algo. Quando o cordeiro entra na nossa casa, quando nós alimentamos do cordeiro, o que vem para nós? Proteção. Olha o que está em Êxodo capítulo 13, versículo 21. Versículo 21. E o Senhor ia adiante dele, de dia numa coluna de nuvem, guarda isso, coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. De dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. De noite, numa coluna de fogo, para alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. A primeira palavra do versículo 21 fala assim, e o Senhor ia adiante deles. A palavra diz, quem quiser vir após mim, o versículo 21 está dizendo, e ia o Senhor adiante, à frente. O Novo Testamento também fala a mesma coisa. Quem quiser vir após mim, ou seja, Cristo vai na frente, vocês seguem a Cristo, vocês seguem o discipulador, é oferecido Cristo. O que nós fazemos? Cristo vai na frente e nós seguimos o nosso discipulador, e ele fala, negue-se a si mesmo, negue o Egito, negue aquilo que te escraviza, negue a sua vontade, negue os nossos prazeres, tome a sua cruz e siga. É oferecido Cristo, mas eu preciso decidir andar com o discipulador, andar com Cristo, porque Ele vai nos conduzir a algo, e Ele nos conduz ao quê? Ao batismo. E Ele fala ainda, ia o Senhor adiante dele, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue aquilo que escraviza, negue aquilo que te mata, negue aquilo que nos prende. Versículo 21, e nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Mateus capítulo 28, no versículo 20, a última parte vai dizer assim, esqueci. Então vamos ler o versículo 18, que diz assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ide portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o final do versículo 20 fala assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que aqui o versículo 22 está dizendo? Nunca se apartou o Senhor deles. Quando se oferece o cordeiro, o que tem para nós neste caminho de discipulado é proteção. O Senhor está conosco, o Senhor nos protege, mas nós precisamos tomar a decisão de andar no caminho do discipulado. Porque neste caminho, o Senhor nos conduz num processo de salvação. A figura já está lá? Põe a figura lá para nós lá. Nesse processo, querido, eu fico olhando o Êxodo capítulo 13, versículo 14, versículo 1. Olha no 14, versículo 1 aí. (14, 1) quer dizer o quê? O cordeiro já entrou na casa, a Páscoa foi celebrada, e agora é a partida. Sair do Egito, sair da escravidão, sair do que te escravizava e ir para a terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma promessa de Deus. Porém que 14:1 fala assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem. Está na sua versão assim? Fala aos filhos de Israel que voltem. E eu fiquei me perguntando, voltar de onde? Se eles estão indo, de onde eles estão voltando?
Porque no caminho do discipulado, querido, existe uma direção a seguir, e a direção quem dá é o Cordeiro. Preste atenção, põe no mapa lá, para nós entendermos. Passa o mouse lá no 1. Isso. O 1 chama ali Ramsés, que é uma terra de Gósen, que é no Egito. Eles saíram de Ramsés, desceram para Sucote, que é abaixo no 2, abaixa um pouquinho, não, em cima, Sucote, lá em cima. Isso, Sucote. Eles param em Sucote. Êxodo 13, 20 está dizendo assim: assim partiram de Sucote, acamparam em Etã, a entrada do deserto. Acompanha aqui comigo, querido. Eita. Eles estavam lá no 1, desce para Sucote, aqui é o deserto de Etã. Este povo contornaram por cima o Mar Vermelho. 14, 2 fala: ei, volta, não é este caminho. Versículo 2, fala aos filhos de Israel que voltem. Meu querido, eu te pergunto, por que voltar? Não era muito mais fácil passar por cima? Eles já estavam no deserto de Etã, eles já estavam na entrada do deserto. Por que Deus manda eles voltarem? E ele fala aos filhos de Israel que voltem, que acampem diante de Pirairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deles assentareis o campo junto ao mar. Por que voltar, sendo que este era o caminho que eles iam cruzar? A palavra aqui está dizendo: ei, fala ao povo que não é este caminho, volta, acampa em Pirairote. Deixa eu te dizer, sair do Egito, da escravidão, para a terra prometida, o primeiro processo, é lhe oferecer um cordeiro, fazer discípulo, oferecer um discipulado, para que se tornem semelhante a Cristo. Logo depois a palavra fala: ide portanto, fazei discípulos e batizai-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O povo já estava no deserto de Etã. A palavra aqui está dizendo, versículo 20, 13 e 20: assim partiram de Sucote, acamparam em Etã, a entrada do deserto. 14, 2, a palavra diz: ei, volta, porque não existe atalho, querido. Para chegar na terra prometida tem que passar pelas águas. Para chegar na promessa tem que passar pelas águas. Não é o seu caminho, é o caminho que o Senhor tem, num processo de salvação. E aí o Senhor fala: olha, pode voltar todo mundo, que esse caminho está errado. Logo depois o povo volta, eles acampam no lugar de Pirairote, e a pergunta é: por quê? Por que eles precisam voltar para Pirairote, sendo que eles já estavam no lugar onde eles iam? Se você olhar a setinha, eles atravessaram de Pirairote o Mar Vermelho e foram para onde? O deserto de Etã. Depois acamparam em Mara, depois foram para Elim. A história conta isso. E a pergunta é: por que tem que voltar, querido? Porque tem que passar pelas águas. Porque deixa eu te dizer uma coisa, versículo 17 diz assim: e aconteceu que, quando o faraó deixou, 13 e 17, e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra, torne ao Egito. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O Senhor te conduz e nos conduz para um caminho, para não voltarmos mais para o Egito. Passar pelas águas é falar: eu não volto mais para a escravidão. Por que Deus fez este trajeto, fizeram voltar, acampar em Pirairote? O que Ele está dizendo? Porque neste caminho, quando vocês tiverem lutas, quando vocês verem guerras, quando vocês tiverem dificuldade, não desejem voltar para o Egito.
Então este caminho precisa passar pelo caminho das águas, porque pelo caminho das águas não tem volta. No caminho das águas, duas coisas precisam morrer: aquilo que te escravizava e o desejo, o nosso desejo, daquilo que nos atraía na escravidão. Todos nós somos tentados por alguma coisa, querido. E aí, aceitar a este desejo é voltar para aquilo que nos escraviza. 14:9 diz assim: e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros, seus exércitos, alcançaram-no, acampado junto ao mar, perto de Pi-Hairote. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Aquilo que nos escravizava sempre vai nos perseguir. Sempre aquilo que nos escravizava, que nos tornava escravo do pecado, sempre vai te perseguir e vai me perseguir. E aí ele está dizendo: sabe por que eu estou te conduzindo para esse caminho? Porque aquilo que te persegue, na hora que você tiver luta, na hora que você tiver perseguição, você não queira voltar mais para o Egito. Por isso que precisa passar pelas águas, por isso que precisa passar pelo Mar Vermelho, por isso que precisa ser batizado. Qual que é o segundo princípio do processo da salvação? Batismo. Quero abrir um parêntese, querido. Eu disse aqui que sair do Egito é nos oferecido um cordeiro. E o cordeiro nos agora remete ao quê? Ao batismo. Não tem como chegar na terra prometida sem passar pelas águas. E eu vou abrir um parêntese. Pastor, o ladrão da cruz não foi batizado. Realmente não foi. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: desce-o da cruz, batiza-o em nome do Pai, depois pendura ele de novo, e depois você entrará comigo no teu reino. É assim que está na sua Bíblia? Não. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo. Ele não passou pelas águas, querido, mas ele entendeu o que é nascer de novo. O próprio sangue de Jesus o batizou. Às vezes a pessoa está enferma num leito de morte. Você vai lá e prega Jesus. Não tem como passar essa pessoa pelas águas. Ela foi salva? Foi. A palavra diz: se crer e for batizado, será salvo. E quem não crê, já está condenado. Agora, eu compreendo que tem pessoas que não vão passar pelas águas por causa de uma enfermidade ou por uma situação, e eles serão salvos, porque a salvação vem mediante Cristo Jesus, vem mediante a oferta de um cordeiro. Sair do Egito, da escravidão, quer dizer que o cordeiro entrou, ele alimentou do cordeiro e ele será salvo. Por que nós então precisamos ser batizados? É simples, porque precisa morrer aquilo que te persegue. E precisa morrer os nossos desejos por aquilo que nos persegue. No capítulo 14, versículo 15, diz assim: eles já estão em Pi-Hairote. O povo começa a murmurar: ah, porque eu quero voltar para o Egito, ah, eu vou morrer no deserto. Versículo 15 diz: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem por meio do mar em seco. Moisés entra nas águas do Mar Vermelho, finca o cajado nas águas, as águas se abrem, uma banda para a direita, outra banda para a esquerda. O povo de Israel marcha com os pés secos. Versículo 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira em que toda a noite não chegou um ao outro. Preste atenção, a mesma situação, para aquilo que nos escravizava, escuridão.
o Cordeiro, a nuvem que nos ilumina, nesse caminho de discipulado, traz luz. Enquanto para uns é escuridão, esta mesma notícia, para aqueles que receberam o Cordeiro, que se alimentam do Cordeiro, o que sobra? O que tem para nós? Ou o melhor para nós é a luz. Ele clareia na escuridão. O povo atravessa o mar. Versículo 23. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, numa coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes toda a roda dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Deixa eu te dizer, o batismo é matar aquilo que nos persegue. Versículo 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Versículo 31. E viu Israel. Versículo 30. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Era escravizado. Nós também éramos escravizados. Éramos do Egito. É-nos oferecido um discipulado. É-nos oferecido um cordeiro. Este cordeiro então nos direciona para um batismo. Para quê? Para que morra aquele que te perseguia, aquele que nos deixava, que nos escravizava, que era o pecado. O batismo é a morte para nós do pecado. Por isso que Deus fala: volta, acampa em Pirairote, porque o caminho da salvação é este. Deixa eu dizer, quando o povo atravessou, Deus está dizendo: não tem mais volta para o Egito, porque o caminho se fechou. Isso é o batismo, querido, é não voltar para o Egito. O caminho do batismo é: se abriu, a gente passa, mas aquilo que nos persegue está morto. A nossa vontade morreu juntamente com aquele que nos persegue. Agora nós somos livres. O versículo 31 vai dizer: e viu Israel a grande mão do Senhor mostrar, a mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. E a pergunta é, querido, o que tem a ver o batismo com isso? Eles passaram pelo mar. E aí nós precisamos trazer o Novo Testamento, a luz do Novo Testamento para este tempo, para compreender o que nós estamos falando do batismo. 1 Coríntios, capítulo 10, depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Vocês estão compreendendo a construção do Velho Testamento para o Novo, querido? A construção do processo de salvação que é do Velho e também do Novo. O processo é de discipulado, oferecer um cordeiro, o batismo. É o segundo processo. 1 Coríntios 10, 1 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar.
o Senhor foi oferecido, através de Deus, um cordeiro. O cordeiro entra na casa, é preparado o cordeiro, o povo se alimenta do cordeiro, eles começam então a partida, saindo como um povo de Deus, do Egito. E a palavra diz: todos quanto me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Êxodo capítulo 19, 5 vai dizer: se ouvirdes a minha voz e cumprir os meus mandamentos, vós sereis um povo exclusivo de Deus. Ele fala propriedade peculiar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 vai dizer: vós sois nação eleita, sacerdócio real, povo santo do Senhor. Quando o cordeiro entra, nós nos tornamos povo de Deus, nos tornamos nação de Deus, mas precisamos passar pelas águas, assim como eles passaram. Não ignoreis, irmãos, que os nossos pais passaram pelas águas, caminharam debaixo da nuvem e foram batizados em Moisés, na nuvem e pelo mar. E ele continua dizendo: e todos comeram, versículo 3, de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aonde estava Jesus? Lá em Êxodo, querido, guiando o povo. Onde estava Jesus? Na fonte que os alimentou ali naquele momento de sede. Aonde estava Jesus? Protegendo numa nuvem quando de dia, guiando numa coluna de fogo de noite e os aquecendo de noite. E Jesus estava lá, querido. E Jesus foi oferecido um cordeiro. Este cordeiro entrou, ele se torna um povo, é conduzido ao batismo. Porque para chegar à terra prometida, para chegarmos no reino dos céus, precisamos passar pelas águas. Porque nas águas morre o meu eu, morre o nosso eu, mas morre aquilo que nos escravizava, que era o pecado. Paulo vai dizer: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele continua dizendo: eu estou crucificado para o mundo, como o mundo está crucificado para mim. Romanos capítulo 7. Volta um pouquinho, você está em Coríntios. Volta um pouquinho, você vai achar Romanos capítulo 7, versículo 1. Está dizendo assim: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem um domínio sobre o homem, por todo o tempo em que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, assim não será adúltera, se for de outro marido. Paulo está dizendo para nós o seguinte: ele está dizendo que a lei de Deus, a lei de Moisés, é o marido. Ele está dizendo que nós somos esposa, e que esta esposa, ela não consegue cumprir as leis do marido. E se ela não consegue cumprir as leis do marido, ela está o quê? Infringindo a lei. E ela diz que esta mulher, esta noiva, essa esposa, está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei. Porém que esse marido é perfeito. Esse marido é a palavra. Esse marido é a palavra dada por Deus a Moisés. O marido é perfeito. O imperfeito aqui é a esposa. Então não é o marido que tem que morrer, é a esposa que tem que morrer. E ela morre como? Passando pelas águas. E a palavra diz: eis que as coisas velhas se passaram, morre com Cristo, e tudo, quando levanta das águas, tudo se fez novo.
Por isso que Êxodo capítulo 12, versículo 2 fala: este é o principal do mês, este é o princípio do mês, é quando vocês vão sair da escravidão, vão passar pelas águas, matar o Egito, matar os desejos, e vão para uma terra prometida. Romanos capítulo 6, versículo 1. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Ou permaneceremos na escravidão do pecado? Ou permaneceremos no Egito? Para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Já morreu, querido. Nós agora somos livres. Versículo 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O batismo é morrer para nós mesmos, morrer aquilo que nos escravizava, morrer o Egito, morrer as nossas vontades, morremos com Cristo e ressurgimos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. É oferecido um discipulado para aqueles que estão escravizados pelo pecado. Oferecemos um cordeiro pascal. A pessoa recebe esse cordeiro, prepara o cordeiro, alimenta o cordeiro. Isso é o que? Fazer discípulo. Ide, portanto, fazei discípulo. Logo depois, fizemos discípulos, precisamos batizar. E aí, no batismo, a pessoa, olha, você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, pela sua pública confissão de fé. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulha nas águas. Morre o velho homem. Quando volta, viver em novidade de vida. Nascer de novo. Porque antes, o povo do Egito tinha DNA do Egito. O povo do Egito tinha mente do Egito. Tinha mente de escravo, mente do pecado. Precisa nascer de novo, porque tudo isso ficará para trás. Agora o DNA é do cordeiro que foi alimentado. Morre junto com Cristo e ressuscita junto com Cristo. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O caminho fechou, querido. Não tem como voltar mais para o Egito. Os que te perseguiam morreu. Não tem como voltar para o Egito. Por isso que passamos pelas águas. Por isso a necessidade de um batismo. E a palavra diz que o batismo é para arrependimento. Criança não tem como se arrepender, querido. Eu posso virar para o meu filho de 4 anos e falar: arrependa dos seus pecados. Ele nem sabe o que é arrepender. Mas no coração dele já existe pecado? Sim. A palavra do provérbio diz: a estultícia está ligada ao coração da criança. A maldade já está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina o afastará dele. A palavra Provérbios vai nos ensinar sobre isso. Nós precisamos compreender, querido, o que aconteceu no Êxodo é um processo para a salvação. Do Egito a Cristo. Sair da escravidão, sermos conduzidos num processo de salvação, fazer discípulo, apresentar o Cordeiro Pascal, alimentar do Cordeiro, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E qual que é o último princípio que vamos falar domingo que vem? Ensinando-vos a guardar todos os meus mandamentos. Quem faz isso? O Espírito Santo. Então, domingo que vem, não falte, porque nós vamos falar de Pentecostes, no Êxodo
e Pentecostes em Atos, quando o Espírito Santo desceu, ali em Atos, trazendo o paralelo do Pentecostes que aconteceu lá em Atos, em Jerusalém, e do Pentecostes que aconteceu no Monte Sinai. Fica de pé, eu quero chamar o pessoal do louvor. Vocês estão compreendendo, querido, que o Velho Testamento, ele é a sombra, o Novo é a imagem real, mas que o Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento, que nós encontramos este processo de salvação, de Gênesis a Apocalipse, que é um processo onde, no caminho do discipulado, é nos oferecido o Cordeiro, alimentamos do Cordeiro, o Cordeiro nos guia às águas, ao batismo, e depois ele nos guia aonde? Ao batismo do Espírito Santo. Pentecostes aconteceu em Êxodo, e Pentecostes aconteceu em Atos. Mas é a única chance que nós temos, querido, para sair do Egito. A única oportunidade, e a última oportunidade qual é? O Cordeiro, que foi nos oferecido, que tira o pecado do mundo. Esta é a última chance, querido, não tem outra. Então deixe esse louvor falar o teu coração. A palavra foi ministrada, querido. Compreendemos que desde Gênesis a Apocalipse, a revelação é Cristo. O que nos tira da escravidão do pecado, de estarmos mortos e nos conduz à vida, é Jesus Cristo. Jesus é a última chance, e a única chance. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Deus eterno, Deus santo, nos ensina a cada dia, Pai amado, a matar a nossa vontade. Nos ensina, Pai, a cada dia viver a tua vontade, Pai. Não querer mais viver a vida de pecado, não a vida, Pai, de nossas vontades, não o nosso querer, para que nós possamos crucificar, assim como o Senhor crucificou aqui na cruz, Pai, o nosso ser, a nossa vontade, a nossa vida, Pai. Com licença para o Senhor Jesus, renova nossas vidas, Pai, para viver a tua vontade, para viver o teu querer, para viver a tua palavra, Senhor Deus eterno, Pai, que não venhamos olhar para trás, mas possamos a cada dia, Pai, olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Uma chance igual a essa,
talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu rosto, assim eu farei, e assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, você. E a minha vida, e que a minha vida seja tua vida, Jesus. Só vocês. Eu quero nascer do teu Espírito. Tem que nascer do Espírito. Tem que Eu matar a quero carne matar minha para viver a vontade do Senhor. Fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Tu és santo, Pai. Diga toda a honra, Pai, todo louvor. Tudo diga, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai. Declara ao Senhor. Eu quero nascer no teu Espírito. Deus. Eu quero matar minha carne. Eu quero fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Precisamos de
Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glorifica a Deus com palmas em nome de Jesus. Glorifique, glória a Deus. Glória a Deus, Deus seja louvado. Amém. Hoje é o segundo dia da série do Egito a Cristo. E tá benção. Quem está gostando, em nome de Jesus. Amém. Domingo que vem tem mais a terceira parte, né, pastor? Da série do Egito a Cristo. É muito bom. Quando eu vejo o pastor pregando, eu penso assim, se ele falar assim, quer aceitar Jesus, eu aceito. Quando a gente estuda a Bíblia, eu e o pastor, a gente fica trocando ideia, e eu estudo, eu falo assim, meu Deus, que revelação. Quando o pastor Leandro está pregando para a honra e glória do Senhor, eu falo assim, meu Deus, eu não sei nada. Tem que aprender muito. Deus continue abençoando sua vida, pastor. Sua, da sua família, a gente sabe que toda honra, toda glória é dada ao Senhor, mas louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus pela vida do meu pastor, pela família do meu pastor, em nome de Jesus. Amém? Para você que trouxe seu dízimo, sua oferta, em nome de Jesus, a minha esposa está ali com... Como é que é o nome do negócio? Com a salva, glória a Deus. Tá? Glória a Deus. Você pode devolver seu dízimo e sua oferta na casa do Senhor. Em Malaquias 3,10 diz assim, ó: trazei todo o dízimo e oferta na casa do Senhor. Se a gente continuar lendo o Malaquias 3 todo, vai ver Deus falando assim: trazei, fazei. Deus está falando, traga primeiro, chegue até mim primeiro, me honra primeiro, depois faça prova de mim. Muitas vezes nós fazemos as coisas do contrário. Muitas vezes nós queremos cobrar do Senhor: Senhor, por que acontece isso? Senhor, por que está assim? Se a gente ler o texto de Malaquias, a gente vai ver que o povo plantava e não honrava a Deus, e reclamava: Senhor, mas eu plantei. Quer um exemplo? Senhor, eu plantei 100, mas só tem um para colher. Senhor, eu estou plantando direitinho, mas Deus está falando: falta você me honrar. Muitas vezes que falta em nós é a gente honrar a Deus. Ah, mas eu já leio a Bíblia, já vou na igreja, já visito, já oro, já prego, mas Deus está falando: trazei o dízimo nas ofertas na casa do Senhor. Para quem não sabe o que é dízimo, para que o reino de Deus seja expandido. Amém? Para você que trouxe seu dízimo, suas ofertas, deposite na salva em nome de Jesus. Feche os olhos que eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, te agradecemos por cada família nesse lugar, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus, Pai, por cada pessoa que saiu do seu lar e veio até aqui para ouvir a tua mensagem, Pai, a tua palavra, Pai. Nós sabemos que a tua palavra, Pai, que nos liberta, que nos conforta, que nos direciona. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, por mais um domingo abençoado, Pai. Pai, nós sabemos, Pai, que os próximos dias não serão fáceis, mas nós temos uma garantia, Pai, chamada Jesus Cristo. Então, Deus, em nome de Jesus, Pai, que a gente não venha, Pai,
dar uma espiada no Egito, Pai, mas sim que a gente venha andar em linha reta com o Senhor, Pai, como o Senhor falou em Josué, para que a gente seja bem sucedido diante dos teus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos leve para casa com segurança, Pai, para que a gente ponha a cabeça no travesseiro, Pai, e diga: Senhor, obrigado, valeu a pena, e que amanhã seja melhor do que hoje, e que o amor de Deus Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, vão em paz, em nome de Jesus, e glorifique a Deus com palmas. Glória a Deus! Quero nascer do Deus